Uma pessoa me procurou, me ligou e falou assim: olha, eu estou precisando, buscando um tratamento, autoconhecimento, terapia, porque a minha vida chegou num ponto em que eu não estou feliz. E aí eu falei: pois não, o que está acontecendo com você? Aí ela falou assim: olha, eu tive um relacionamento com um homem, eu não sabia que ele era casado, eu tive uma filha e hoje ela está com 2 anos. Então, e o que acontece é que ele me sustenta, ele me dá de tudo financeiramente, mas eu estou incomodada, eu não estou feliz. Não é isso que eu quero para mim. Então, eu estou querendo mudar a minha situação, mas eu não estou conseguindo. Eu também tenho um outro filho, uma outra filha de 20 anos. E ela falou: eu vivi muitos traumas, a minha vida tem muitas coisas na minha vida e sair disso tudo é muito confuso. Então, eu preciso de ajuda. E aí eu falei para ela assim, eu falei: olha, né, fulana? Eu falei: olha, eu quero que você entenda primeiramente que existem motivos por detrás, para que você vivenciasse, se permitisse vivenciar essa situação e chegasse ao ponto em que você está. Então existe uma história de infância sua, onde padrões foram fixados ali. Então seu comportamento ficou ali num estado, num espaço onde você atraiu essas questões para você. Tá? Daí a importância de você se permitir olhar para a sua trajetória, para as questões conflituosas, doloridas e de infância e buscar compreender como que esse padrão aí foi formado. Aí eu falei assim para ela: olha, mas é possível te falar que se ele te sustenta financeiramente e ela quer sair, é porque ela cede ao outro. Então, e consequentemente aos outros. Então, ela está num padrão de comportamento de ceder à vontade do outro e deixar que o outro a conduza conforme a vontade do outro, tá? E eu falei: tem motivos para ser assim, isso vai ser visto, vai ser trabalhado na terapia, tá? Agora, e eu aprofundei mais com ela, eu falei: olha, é possível ver a partir disso a dependência, um padrão de dependência e de sujeição aos demais. Ela falou: isso mesmo, sou eu. E por detrás dessa dependência e dessa sujeição aos demais, tem insegurança sua. Em função da insegurança, tem baixa autoestima. Por isso que você busca o outro para te conduzir, tá? E por detrás dessa insegurança e dessa baixa autoestima, é possível identificar uma camada de baixo, que é a autossabotagem, o auto-boicote, necessidade de aprovação alheia. Então, ela está num padrão de desaprovação dela mesma, que coloca ela se auto-boicotando, se submetendo à vontade do outro, permitindo que o outro controle, governe a vida dela, e ela fica presa nessa situação, tá? Mas o que eu quero falar aqui com vocês é que por detrás dela estar nesse padrão, nessa vida, nesse padrão de comportamento, nessa vida de insegurança, baixa autoestima, desvalia de si mesmo e consequentemente auto-boicote e autossabotagem, o que existe por detrás disso e é algo que não aparece nessa vida, é algo de vida passada. Então, tem um momento ali do passado em que acontece algo e que fica fixado nela a culpa, né? A culpa, o não merecimento, a desvalia, não sou boa o suficiente. Então, quando nós abrimos o véu do passado para se acessar as vidas passadas, é que é possível identificar a raiz, a origem do padrão de comportamento que ela trouxe para essa vida. Eu quero falar com vocês
que as situações que essa pessoa viveu na vida dela, na infância, não é as situações vividas na infância traumáticas que fixa ela num padrão de comportamento para o resto da vida. Eu quero falar que as situações traumáticas vividas na infância, elas só são traumáticas e elas só fixam na memória porque existe uma conexão associativa com experiências de vidas passadas, que é o que faz com que 3 pessoas, as mesmas, vivenciem a mesma coisa na infância e uma fica com trauma fixado e as outras 2 não. É porque não tem uma ressonância do passado nesse sentido. Então, a partir disso, é possível ir mais além, voltar no passado, tá? E identificar lá atrás um padrão de culpa que foi fixado lá no passado. Então, por ignorância, né? Todos nós em vidas anteriores fomos mais ignorantes do que nessa vida. Consequentemente, fizemos muita bobagem, tem muita coisa errada lá atrás. E quando se faz coisas erradas naquela vida e se morre, o espírito imortal, ele sai daquela vida com um remorso, tá? Um remorso, uma culpa. E quando entra nessa vida, ele traz o espírito imortal traz esse remorso e essa culpa. E aí, a partir disso, é que vem o padrão de comportamento de baixa autoestima, de não merecimento, de desvalia. Eu não valo nada, eu não servo para nada. E aí vem, né, a questão de estar submisso, permitir que os outros conduzam, exerçam controle ali sobre a vida dele, porque ele não merece, ele não é capaz. Eu quero falar que a camada por baixo disso é a culpa, e isso é possível visualizar na vida passada. Então, através do acesso às vidas passadas, ele permite ver, localizar o trauma, a vivência dolorosa que aconteceu. É possível drenar as emoções, os sentimentos ali, ver o final dessa história e até o desencarne e trabalhar, elaborar essa informação, esse conteúdo, falar, olha, não precisa mais ser assim, você não precisa mais carregar essa culpa que está te fixando nesse padrão de desvalia, de não merecimento, de ceder à vontade do outro. O que eu quero colocar aqui para vocês é que o alcance da terapia de vidas passadas, ele é extenso, porque a partir de um padrão de comportamento trazido nessa vida, é possível ir aprofundando até pegar essas nuances de vida passada, tá? Quero falar também que nós somos como uma cebola com várias camadas. E cada camada disso é como se fosse uma camada de vida, de reencarnação. E a cada camada da cebola tem vivências traumáticas, difíceis, sentimentos presos, tá? Situações ali que mentalmente o espírito ali naquele corpo não conseguiu processar e elaborar, se desencarnou e ficou com aquele remorso, aquela dívida, aquela culpa. Então, através da regressão de memória, é possível acessar essas camadas da cebola, liberar os sentimentos que são presos, apaziguar, harmonizar as informações e trazer clareza à luz da consciência. Com isso, quando nós fazemos esse trabalho de ir desmontando, literalmente desmontando o padrão de comportamento que a pessoa trouxe para essa vida, porque é possível ir vendo as diversas nuances onde esse padrão de comportamento ele foi formado, não só na juventude, na infância, mas nas vidas passadas. E a partir do momento que se olha isso, é possível soltar, liberar e mudar o padrão de comportamento nessa vida com consciência com liberdade de poder estar construindo e escrevendo uma nova história a partir disso. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, para posicionar o alcance aí da abordagem quando ela é feita a partir do padrão de comportamento trazido para essa vida. Obrigada. Tchau, tchau.